ter um pão delicioso, feito com água, né? Não leva nem leite e nem ovo. E vocês vão amar. Vocês podem também estar colocando sabor. Vocês podem estar passando a calda com açúcar em cima depois de pronto, depois de assado. Vocês podem fazer uma calda com leite condensado e colocar coco ralado. Ou você pode também fazer assim, derreter uma margarina, uma manteiga, passar no pão e colocar queijo ralado. Vocês que vão ver aí. Mas ele é feito sem leite e sem ovo. E aí fica ao critério de vocês o que vocês vão fazer. E vocês também podem fazer de fácil venda, né? E é isso. Vamos lá pro vídeo. Beijão. E é isso, meus amores. Vamos lá fazer essa receita muito fácil de fazer e econômica. Essa receita você não vai ficar mais sem pão em casa. Vai ser aquele pão quentinho e que não gasta muitos ingredientes. Aqui eu tenho 3 colheres sopa de açúcar, 5 colheres de óleo, 5 colheres sopas de óleo, 1 colher de chá de sal, esse pacotinho aqui de fermento seco e 2 copos de água. Uma sugestão para vocês, né, ou uma dica: se o lugar de vocês, que vocês moram, tiver muito frio, eu recomendo você amornar a água, né? Como é que vocês vão fazer? Não é nem quente e nem fria. Você vai colocar assim um dedo e vai ver que ela tá dando para tocar, assim, bem morninha, para fria. Aí você vai colocar, vai amornar. Se o tempo de vocês aí estiverem frio, chuvoso, ou o estado de vocês forem frio, né? E é isso, vamos começar. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou colocar na tigela a água, 1 copo, e o segundo copo, 2 copos de 240 ml, que equivale a 1 xícara. Esse copo são copos de requeijão. E aí eu venho e coloco também o açúcar. E vou mexer. Meus amores. Vou mexer aqui a água com o açúcar. E agora eu venho com o fermento. Deixa eu aqui abrir ele. Pronto. Aqui, meus amores, eu venho agora com o fermento. Pacote, coloco todo o fermento. Todo o fermento. Quando vocês forem comprar o fermento, observe a data de validade, porque é muito importante para que seu pão tenha um bom crescimento. Você vai mexer esse fermento com a água e o açúcar. Até ele se desmanchar. E agora eu venho com o sal. Tira mais um pouco. Tira mais um pouco. O sal, que é 1 colher de chá de sal.
E agora aqui, meus amores, eu vou colocar as 5 colheres de sopa de óleo. Colheres de sopa de óleo. Vou mexer. Agora eu vou usar a farinha de trigo. Meus amores, eu gosto dessa farinha de trigo aqui, ó. Eu gosto muito dessa farinha de trigo. Eu sempre fiz pão, bolo com ela, sempre gostei. Aí vocês vão ver aí como é que vocês, o que é a farinha que vocês mais gostam, né? Mas tem que ser uma farinha de boa qualidade. E aí você vai vir com 4 copos de farinha de trigo, que equivale a 240 ml. E vai colocar nessa mistura que eu acabei de fazer aqui. Aí você vai colocar, colocando aos poucos. Primeiro copo, vai mexendo. Segundo copo. Terceiro copo. Não é uma massa para salvar, é um bolo, um pão muito simples de fazer e não precisa salvar. Viu, meus amores? Que ela ainda está mole. Tem que colocar mais farinha de trigo. É uma massa bem molinha mesmo, né? É uma massa mole e às vezes a gente pensa que não vai dar certo, mas dá certo sim. Eu já fiz aqui um vídeo ensinando a fazer o pão delícia, aquele pão de queijo, que é muito conhecido aqui na Bahia, pão de queijo, pão delícia. E a massa é muito parecida. É uma massa simples, não precisa salvar. Mas aqui ainda eu vou precisar de mais farinha de trigo, porque ainda não está ainda no ponto certo. Vou lhe mostrar como é o ponto correto. Eu vou colocando assim agora com mais cuidado, vou colocar toda até no ponto certo. Eu vou mostrar a vocês. Se a família for grande aí, gente, família grande, vocês podem estar dobrando a receita. Se for para vender, né, fazer pão para vender,
tirar uma renda extra, né? Aí vocês podem tá também dobrando, né? Ou triplicando, né? A receita. Botar mais um pouco. Se vocês seguirem a receita corretamente, gente, viu? Se vocês seguirem a receita de maneira correta, vocês vão conseguir fazer sim, vai dar certo. Agora é braço, viu? Aqui para mexer fica pesado, porque quanto mais vai botando farinha, vai ficando pesado. A gente tem que misturar. Mais um pouco. Se tiverem dúvida na receita, pode comentar aí, que eu tiro a dúvida de vocês. Mais um pouco. Foi praticamente meio copo de farinha. Então significa 4,5 copos para aquela quantidade de líquido que eu misturei aqui. E aí vai fazendo isso desse jeito. Pronto, meus amores. Aqui eu vou colocar uma tampa em cima que ele vai precisar crescer. Tem que ter paciência, meus amores. Pão tem que botar para crescer. Forrar em cima com um pano de prato e colocar no forno para crescer. Forno escuro, né? Que é o lugar mais escuro, mais quentinho. E bota lá para crescer. De uns 25 a 30 minutos, mas precisa de colocar para crescer. A massa tem que crescer. Depois eu volto aqui. E é isso, meus amores. Olha como ficou a massa. A massa ficou desse jeito. Tá vendo como cresceu? Cresceu bastante. E aí, vocês vêm mexendo ela com as mãos e faço isso aqui. Ela tem que abaixar. Caso a massa ficar grudando nas mãos, você vai vir com um pouco de óleo nas mãos. Passa o óleo na mão. E aí você vem pegando a quantidade de massa de acordo que você quer. Tamanho, né? Do seu pão. E você vai fazendo isso aqui, ó. Vai jogando assim pra baixo. Pegando a massa, jogando assim pra baixo. Vai fazendo esses tamanhos assim. E aí você vai colocar aqui na forma, que já tá untada somente com óleo. E vai colocar aqui. E vai ajeitando. Vai ajeitando. Vocês veem o formato que vocês querem aí. Eu tô fazendo em formato assim, dessas bolinhas assim. E aí vem, pega mais massa
E vai fazendo isso aqui. Vai pegando a massa e jogando assim, ó, pra baixo. Tipo isso assim, jogando assim pra baixo. Fazer tipo uma trouxinha assim, uma bolinha. Aí você vem aqui e coloca. E aí vai fazendo em toda a bandeja, né? Toda a assadeira você vai botando. E é isso, meus amores. Tive que mudar de assadeira porque a assadeira redonda, a outra, tava muito grande. Então essa daqui ficou melhor. Pra eles ficarem um juntinho no outro. Deu 10 pães. Vai dar aqui 10 pães. Vai dar 10 pães. Mas aqui ainda eu vou levar para o forno para ficar mais 20 minutos descansando. Tem que passar por esse processo para a massa crescer e o resultado é um pão fofinho e macio. Pronto, meus amores, aí como cresceu, tá vendo? Coloquei para inchar e cresceu bastante. Agora eu vou levar para assar, forno 180 graus, de 15 a 20 minutos. Pronto, meus amores, e esse é o resultado do pão. Sem ovo e sem leite. Olha aí como ele fica fofinho. Já tirei uns pedaços aqui. Aqui, ele fica bem fofinho. Vendo? Fica bem fofinho. Se vocês quiserem, vocês podem estar saborizando, colocando uma calda de açúcar, ou então vocês podem colocar leite condensado com coco ralado, ou simplesmente ele quentinho, como ele tá aqui agora, bem quentinho, você pode estar colocando manteiga, margarina, queijo, presunto e se deliciar. Para quem não tem nada disso em casa, se colocar uma calda de açúcar por cima, fica perfeito também. E é isso aí, né? Econômico e é isso.